Eu preciso falar sobre uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas carrega a vida toda, mas não fala com honestidade. Raiva do passado, mágoa de gente que te machucou, aquela coisa que ficou lá atrás, mas de que alguma forma ainda aparece aqui do teu lado, toda vez que tu menos espera, e isso é bem perturbador. Eu tenho isso, eu já tive muito mais, e hoje eu quero falar sobre o que eu fui entendendo. E eu já te aviso que eu não resolvi tudo e ainda processo isso aos poucos, mas eu vim te mostrar sobre um lado um pouquinho mais bonito para ver sobre isso. A maioria das mágoas que a gente carrega vem de um lugar muito específico. A infância, a adolescência, aquele período que o cérebro está se desenvolvendo e tu ainda não tem estrutura para processar o que acontece com você. Pode ser que você confiou em alguém e essa pessoa te machucou. Pode ser que os seus pais projetaram expectativas em você que não eram suas. Pode ser que você cresceu achando que queria certas coisas, mas descobriu que tu aprendeu a querer ou a não querer por causa do que você viveu. Agora que eu vi que parece um rabo de coelho, mas é só o meu microfone, tá? Não é da minha blusa. E aí você cresce carregando toda essa carga, com raiva de uma amizade específica que foi muito babaca contigo, com raiva dos seus pais por conta de coisas que nunca foram resolvidas, ou com mágoa de situações que tu não escolheu e não controlou. E essa mágoa, ela fica por anos e muitas vezes fica a vida inteira. E o pior de tudo é que essa mágoa não fica só na tua cabeça, ela te atrasa e ela aparece nas coisas que tu nem imagina. Eu vou dar um exemplo meu, eu tive muita dificuldade de fazer novas amigas por anos por conta de uma situação específica do passado que eu ainda vou citar aqui nesse vídeo. Mas não porque eu não queria amizade, mas porque em algum lugar dentro de mim eu tinha aprendido que confiar dói. E eu ficava na defensiva, às vezes até hoje eu fico afastando pessoas antes que elas mesmas possam me decepcionar. E a mágoa faz isso, ela vai moldando como tu se relaciona, o que tu permite, o que tu evita, sem nem tu perceber direito. E tem mais uma coisa que eu acho que a gente não fala o suficiente: o quanto carregar a raiva faz mal pra você. Não pra quem te machucou, pra você mesmo. Ficar projetando as coisas ruins na tua cabeça, alimentando pensamentos de raiva, às vezes até fantasiando o que tu faria ou o que tu diria pra essa pessoa. Isso é destrutivo, isso consome grande parte da tua energia que poderia estar indo para coisas boas na tua vida. E se você quer prosperar, não financeiramente, eu não digo financeiramente, eu digo mentalmente, nos teus relacionamentos, nos teus hábitos, na tua própria vida, você não consegue fazer isso carregando esse peso. As duas coisas não combinam. Agora, uma coisa que mudou muito a forma como eu vejo isso é entender que essas pessoas que te fizeram mal só ofereceram o que elas têm por dentro. Sabe, aquela pessoa que foi terrível contigo, que agiu de um jeito que tu nunca faria, te machucou de formas que tu não merecia, ela não fez isso porque tu fez algo que merecia. Ela fez isso porque era o que ela tinha para oferecer naquele momento. Era o nível de consciência de dor, de limitação que ela vivia. E olha, não tô dizendo que não existem pessoas ruins no mundo, que tudo é justificável. Existem muito, né? Existe muita gente ruim por aí. Mas eu acredito que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Só que as pessoas ruins às vezes são muito ruins e aí elas acabam se sobressaindo e ficam mais marcadas na nossa memória. O importante é que tu tenha a escolha de não manter essas pessoas na tua vida. E você pode entender o que aconteceu, pode até compreender de onde veio esse comportamento dela e mesmo assim decidir que ela não tem espaço na tua vida. Não significa que o que ela fez foi certo, não significa que você precisa aceitar ou fingir que tá tudo bem, mas significa que esse comportamento dela fala sobre ela e não sobre você. E quando tu começa a ver desse jeito, a raiva muda de forma, ela perde um pouquinho do veneno. Eu tava lendo o livro Propósito, esse aqui que eu não sei falar o nome do autor, mas que a minha cunhada, beijos Emily, me apresentou e quando eu tava retomando o hábito de leitura. E chegou, assim, no momento certeiro e chega a ser bizarro. E eu acredito muito nisso, que o universo te manda as coisas na hora certa, sabe? Quando tu tá pronta pra receber aquela mensagem vai chegar de um jeito ou de outro. Exatamente quando eu tava na parte que falava de amarras do passado e mágoas, eu recebi uma mensagem de uma amiga de muitos anos atrás me pedindo desculpa. E essa era uma pessoa que justamente eu guardava uma grande mágoa. Era um daqueles casos que o que aconteceu dizia muito mais sobre ela do que sobre mim, sabe? E receber aquele pedido de desculpas foi muito estranho, porque eu percebi uma coisa. Eu percebi que o pedido de desculpas não serve para quem foi machucado. Vocês podem só
compreender antes e eu vou te explicar isso. É aqui que eu quero chegar. Perdoar não precisa ser um ato externo. Na verdade, sabe esse pedido de desculpas, a conversa, aquele momento que a pessoa chega, vem até você e reconhece o que ela fez? Isso não tem a ver com você. Isso serve para a própria pessoa se perdoar e ela precisa daquilo para fechar o ciclo dela. Se ela se arrependeu, ela falou, ela sentiu o alívio e pronto, foi bom para ela. Agora, o seu perdão, o que realmente te liberta é interno e só você faz por você, sem a pessoa saber, sem precisar trazê-la de volta para tua vida, sem precisar de uma conversa e muitas vezes sem precisar falar sobre isso com ninguém. Perdoar não é reabrir a porta para quem te machucou. Você pode perdoar e manter a distância. Você pode entender, ressignificar, soltar essa raiva e ainda assim nunca mais falar com essa pessoa. Eu passei isso com os meus pais também, pessoas que nunca me pediram desculpa por coisas pesadas que aconteceram e eu nunca cobrei isso também. E eu consegui ressignificar muita coisa olhando para eles como os dois humanos e não como meus pais que falharam, sabe? Como duas pessoas com suas próprias feridas, suas próprias limitações, que fizeram o que sabiam com o que tinham e o que podiam. Tem coisas que eu faria diferente, tem coisas que eu jamais faria e tem coisas que até agora, olhando de fora, eu consigo entender um pouco por que aconteceu e como aconteceu, sabe? É claro que não apaga a dor, mas tira boa parte do peso. Então, carregar a mágoa do passado é algo muito cansativo. E a parte mais cruel é que a pessoa que te machucou, se ela não se arrependeu, provavelmente ela nem lembra, ou ela já seguiu em frente faz muito tempo. E você fica presa num momento que já passou, pagando um preço que não é seu. Então, eu quero te deixar com duas perguntas e quero muito que você responda aqui nos comentários, por favor. Tem alguma mágoa que você sabe que tá pesando, mas ainda não conseguiu soltar? Segunda pergunta. E o que tá te impedindo? Não precisa ser uma resposta bonita, pode ser tudo meio sem sentido. Eu vou ler tudo aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo.